E aí, eu vou pedir para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida de alguma questão ou algum conceito que não ficou claro, vocês já podem colocar essa dúvida, esse ou conceito que não ficou claro já no chat, que aí eu vou pegando no chat o que vocês mencionaram, tá bom? Sobrando um tempinho, eu faço alguns exercícios aqui com vocês que eu acho que a gente pode visualizar alguns conceitos interessantes, tá bom? Já peço desculpa aí pela minha voz, que quando acontece aqui em São Paulo de a gente passar pelas 4 estações no mesmo dia, minha rinite alérgica ataca. Né? E foi exatamente o que aconteceu 2 dias atrás, né? É, eu tô assim, eu até já tomei os meus antialérgicos e tal, já tá melhor. Se a aula fosse ontem, talvez a gente eu desmarcaria com vocês porque eu tava praticamente sem voz. É, então, peço desculpas aí a quem tá por causa da minha voz. Então vamos lá. Eu vou começar é, resolvendo a questão 3, né, da lista do laboratório que foi pedida. É, você pode falar exatamente qual foi a dúvida que você teve na questão 3 da lista do. Eu vou reler ela aqui rapidinho, aí eu falo Tá, pro senhor. tá bom. E Bruna, que mencionou o exercício 5 da lista de revisão, é, tem algum conceito, alguma coisa que te deixou encucada, que você queira que eu foque ao resolver ela? Então, professor, oi, Ah, boa noite, né? boa noite. Eu tentei, tipo, na verdade, o que eu fiz, eu não sei o que eu fiz de errado. Tá, Mas quando você for resolver, eu tento te explicar o que eu fiz, e aí tá. você tenta entender. Então, enquanto o Antônio, é o Antônio, né? Olha lá, eu vou começar a resolver aqui o que é essa parte, tá? Vamos lá. Vamos lá. Então, eu vou fazer um semicírculo aqui pra gente começar a brincar. Então, a gente tem o semicírculo. Então, para começar, tipo, eu não Ah, sabia se esse semicírculo, ele teria que ser fechado ou aberto. ele pode ser aberto, tá? Ele pode ser aberto. Eu vou Tá. Porque até. aí o comprimento iria mudar. Porque ele dá, né, o comprimento. Ele E dá. aí, dependendo se É. ele for fechado ou Ah, aberto, tá. muda. Tá. Eu tenho quase certeza que esse exercício, o semicírculo, é aberto, tá? Beleza. Ele não tem a necessidade de estar fechado. Não tem nada que nos diz que ele precisa estar fechado, alguma coisa assim. Então eu vou deixar assim. Deixa eu tirar a cobertura aqui, deixar assim, deixa eu pôr só de outra cor, isso. Bonitinho, né? E aí ele te dá o perímetro, né? Ele te dá o comprimento desse semicírculo, tá? Eu vou fazer uma jogadinha aqui que eu vou considerar o R e aí eu vou fazer as contas usando o R e posteriormente a gente substitui o R pelo, pelo semicírculo, tá? Então, esse Rzinho, né, o que a gente tem mesmo é que esse R ele me dá o tamanho, né, o comprimento do semicírculo, então eu vou chamar de D sobre π, tá? É,
É um semicírculo, então é só π, não é 2π. Beleza? E ele pede para calcular o campo. A questão pede para calcular o campo no centro. Ótimo. Então eu vou inverter essa seta. Vou inverter essa seta. Né? E colocar no centro aqui, né? Beleza. E aí a gente vai calcular, né? Então, se eu pegar um elemento desse fio, tá? Eu vou pegar um elemento aqui desse, né? Vou pegar um elemento aqui, ó, né? Então, esse elemento aqui, né? Esse elemento aqui vai nos gerar um campo elétrico, né? K, aí dq, né? Que é um elemento infinitesimal sobre r ao quadrado na direção de r. Na direção de r. Então tem um monte de coisa aí que a gente tem que olhar, né? Quem é dq, quem é r, para onde aponta esse versor, né? A gente sabe que esse versor ele vai apontar na mesma direção, né? Eu vou chamar, me desculpa aqui, eu vou pôr dE, tá? Porque é de um infinitesimal. Então, então esse aqui é meu DE, né? Nessa direção, tá? Para a gente analisar esse problema, eu vou fazer uma coisa aqui, que é o uso de simetrias para nos auxiliar a resolver o problema e fazer menos conta, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cara que está exatamente espelhado do eixo de simetria, tá? Do outro lado, tá? Esse cara, veja que os módulos desse DE dos dois vai ser o mesmo. Vocês concordam? Conseguem visualizar isso? Vocês conseguem visualizar isso? Porque isso é Mas verdade. por que, professor? Hã? Tipo, é como se você estivesse fracionando, né? O semicírculo em vários pedacinhos de mesma carga, é isso? Isso. Lembre-se Ok. que isso é importante a gente mencionar. Lembre-se que o campo elétrico, a gente pode usar o princípio da superposição para qualquer conjunto de cargas que a gente considera que essa aqui é simétrica, né? Então todos os pontos têm, todo infinitesimal tem o mesmo tanto de dq, e que o campo total vai ser a superposição de todos os campos. Logo, é a soma, né, de todos os infinitesimais, logo uma integral de dE. Tá? Então o que a gente tem que fazer agora é parametrizar esse problema. Entendeu? E é isso que a gente está fazendo. Tá bom? Só que, se a gente for ver aqui, a gente está trabalhando em duas dimensões. Né? O R aqui, ó, esse R aqui, não muda. Mas o versor muda de direção. A direção, esse versor R que eu estou chamando aqui, que é a direção que está esse vetor. Isso muda. Então isso dificulta muito, muito as contas. Tá?
Caso a gente queira, a gente pode fazer as contas sem considerar o versor e integrar tudo para vocês verem. Mas eu vou fazer da forma que eu acho mais interessante, que é usando a simetria do problema. Então a gente vai usufruir da simetria. E qual é a simetria do problema? Eu tenho um eixo aqui, central, tá? De simetria. Tá vendo? Eu vou chamar esse ângulo de θ. E esse ângulo aqui também. Logo, esse ângulo aqui também é θ. Então veja que para qualquer valor de θ, aqui de 0 a π sobre 2, vai ter para esse lado um valor de θ também de 0 a π sobre 2 equivalente. Certo? Que vão ter aqui, né, um DE, que é do mesmo tamanho. Esse DE é do mesmo tamanho, né? Lembre-se que o DQ aqui é o mesmo, né? DQ, DQ, né? Aí aqui, se a gente for pensar nesse infinitesimal, né? Eu posso supor que ele é um... Vou fazer aqui, ó. É um lambda, né? Que é a densidade de cargas vezes o comprimento. Eu acho que ele dá a quantidade de carga total do fio. Ele dá a quantidade de carga total, tá? Então, é um lambda. Aí eu vou pôr como R dθ, que é o ângulo desse cara aqui, né? Isso aqui é um infinitesimal radial, tá? E esse lambda é Q sobre sobre D que eu chamei, né? Esse D aqui, que é o tamanho total do fio, né? Isso. R d θ. Tá? Alguém não entendeu por que aqui vira R dθ? Eu não entendi, professor. Você não entendeu? Tá. Não. Pensa o seguinte. Aqui, ó. Se eu pegar eu quero... Vamos pegar aqui, ó. Qual que é o tamanho desse cara aqui? Desse arco? Ah, tá. É o comprimento do arco. É o comprimento do arco. Mas é o comprimento infinitesimal. Então, em vez de ser Rθ, ele é um R dθ, que o θ é infinitesimal. Ah, entendi. Então, Tá. ele Faz é um sentido. pequenininho, tá? Então, eu estou usando o conceito de raio, como que a gente calcula um arco, né? O comprimento de um arco, aqui, só porque eu estou considerando ele infinitesimal, logo dθ, tá bom? Entendi. Tá bom. Então, aqui tá o meu dq. Show. Beleza. Eu tenho que calcular essas coisas de maneira vetorial. É uma soma vetorial. E aí, voltando à simetria do problema. Para cada valor de θ, eu tenho o seu equivalente na outra direção. Então, veja que no eixo, aqui, ó, eu vou chamar de eixo x, sempre para cada θ, eu vou ter um θ do outro lado equivalente, que os vetores na direção de x vão cancelar. Todos conseguem enxergar isso? Sim. Conseguiram enxergar? Ótimo. Tá? Então, isso garante que a gente tem que olhar só para o eixo, para a direção, eu vou chamar de direção y aqui, tá? Menos y, né? Vai ficar y. Aqui. Tá? Então, beleza. Mas
veja que a gente só está olhando a, a componente, né, de θ, né? Então, não é todo o θ, é um θ só. Então, esse cara eu quero olhar só na direção na direção y. Então eu vou escrever y ao invés de um v, y, tá? Eu vou deixar aqui o vetor y, só na direção y. Então vai ser k. Aí eu vou já substituir o dq, que é dado ali em cima que eu pus, né? Q sobre d, r, né? Dθ sobre, aí eu vou pôr r ao quadrado, que cancela com aquele r, vai ficar, vou pôr rd. E aí tem agora esse versor, né? Mas eu estou pegando só a direção y. Então é o seno desse ângulo, né? Então é menos seno de θ. Tá? Isso na direção y. Por que é só o menos seno de θ? Lembra que é um versor. O versor tem norma 1. Né? Então eu não preciso. O versor vai, por exemplo, desse caso aqui, é menos seno na direção y e cosseno na direção x. Se eu fizer a norma, né, vai dar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é igual a 1. Então, por isso que é só o menos seno, né? A norma aqui está correta. Beleza. Ótimo. Vamos. O seno θ. Aí, beleza. Acabou. Agora acabou o problema. Né? Agora é só resolver a integral. Deixa eu escrever aqui. Pegar aqui a integral. Então eu vou resolver a integral agora. De 0 a π, né, que é o semicírculo. E vou pegar, isso aqui é tudo constante, ó, o k, r, d são tudo constante, eu posso já colocar fora da integral. O versor y também é constante. Isso é importante, tá, gente? É uma questão bem interessante. Versores cartesianos, x, y, z, ou ijk, se vocês preferirem, eles são invariantes. Eles não variam, eles são fixos. Já os versores em outras coordenadas, por exemplo, esse versor r que eu defini aqui, que é a direção desse campo, ele varia, né? Aqui, tá vendo que ele varia a posição? Então, ele não sai da integral. Eles geralmente não saem da integral. Tá? O menos eu também vou pular para fora. Seno de θ dθ. Né? Essa integral é fácil a gente resolver. É cosseno θ, né? Então vou fazer bem calminho aqui. Seno θ de cosseno θ. E aí eu vou colocar, né, eu acho que eu vou pôr a barra de 0 a π. Né? Me desculpa. É menos, né, cosseno. Então, o menos some. É isso? Menos some? Não. Isso mesmo, É professor. isso mesmo. A O integral do menos seno é some. menos cosseno. Isso, o menos some. Isso. Então,
o campo é elétrico, vai ser isso tudo. É porque vai aparecer o menos de novo agora, né? Por causa da... Cosseno de π é menos 1. Menos cosseno de zero, que é 1. Então vai dar 2. Menos 2, né? Menos 2. Logo, menos 2 vezes RD. Se eu substituir, né, o valor de R, que a princípio eu não tenho, né? Eu tenho o tamanho, né, do fio. Então isso vai dar 2πk Q sobre D ao quadrado na direção Y. Essa aqui é a minha resposta. Todo mundo conseguiu acompanhar? Professor, eu só não entendi Ah, da onde surgiu o π. Porque não seria, na verdade, o cosseno de π? Tipo, por que surgiu um π ali do nada esse multiplicando? π? É. Esse π vem daqui da substituição do R. Ah, sim, é verdade. Verdade, tá certo. Beleza, então, entendi. Tá? Existe uma maneira de você fazer. Aqui eu fiz a conta só para Y. Por que eu fiz só para Y? Porque para X eu sei que dá zero. Eu sei que dá zero. Como é a primeira aula, vocês estão começando a ver essas simetrias, eu vou fazer a conta para o X. Tá? Então eu vou fazer a conta aqui para o X para mostrar para vocês que eu usei de simetria. Né? Eu falei, ó, por simetria, essa parte aqui eu não preciso fazer a conta. Mas eu vou fazer para vocês aqui para mostrar que eu não estou maluco. Né? Para mostrar que essa parte de usar simetrias é interessante. Tá? Então eu vou pegar só a parte agora em x. Então, vamos pegar só a parte em x. Como eu defini aqui como o zero e aqui como π, então a direção, né, para o dq na direção x é negativa também. Tá? Então, vai ser igual aqui, né? Eu vou pegar aqui x, e aí ao invés do seno, do menos seno, é menos cosseno. Tá bom? Então, o x, né? Eu estou calculando só o x, né? É igual a... É isso tudo aqui, né? Igual. Eu vou ter que pegar tudo. Aqui, cosseno. Cosseno de θ é seno. Né? A integral de cosseno de θ é seno. Seno de π é zero. Seno de zero é zero. Logo, zero. Mostrei a simetria para vocês. Tá bom? Aqui é x, desculpa. Tá? Então veja que o uso das simetrias auxilia no cálculo. Mas caso vocês estejam com dificuldade de visualizar as simetrias, é possível fazer o problema de maneira efetiva, mesmo sem usar simetria. O principal é a parametrização sendo feita de maneira boa. Então você tem que decompor direitinho os vetores, tá? Essas direções. Se você fizer isso direitinho, você consegue fazer, pode cair em integrais meio malucas, mais complicadas, tudo bem.
sem problema. Mas você vai conseguir resolver o problema, tá bom? Professor, Diga. se fosse um círculo completo, uma circunferência, Ah, o campo elétrico no centro seria nulo, sim, né? e- exatamente. Beleza. Excelente. Exatamente por causa da simetria, né? Você sempre vai ter um ponto oposto a ele que você vai ter os vetores de campo sendo anulados. Tá bom? Então não tem como, por exemplo, não existe nenhum tipo de experimento com um anel circular assim para Que analisar o campo elétrico. carregado, que para analisar. Não, tem um negócio interessante. Não, tem sim, tem sim. Sabe por quê? Se você fizer um anel carregado e aí você quer prender uma partícula de carga oposta, de mesma carga, tá? De mesma carga, tá? Certo. O que que acontece? Se você colocar ela aqui, qualquer movimento que ela faça, que ela saia do centro, aparece uma força, né? Lembra que a Uhum. força é, é de repulsão, né? Porque as cargas são iguais. Então ela tende a querer voltar. Porque a, logo aqui, né? Se saindo um pouquinho, o campo elétrico gerado por essa parte do arco é maior do que do outro lado. Então ela tende a empurrar a partícula para o meio de novo. E ela vai Ela fazendo fica indo isso. e voltando. Isso. Então é uma Entendi. maneira de você prender uma partícula, né? É você tentar montar esses essa estrutura de campo de tal forma que você tenha um, um mínimo ou um máximo de campo no centro, que é a partícula. Aí dependendo do valor da partícula, né? Ela vai ficar presa, né, naquilo. Entendi. Interessante. Tem algumas lá no nosso laboratório, né, de ótica quântica, a gente está montando uma armadilha de íons. E tem uma estrutura que a gente usa tanto campo elétrico, tanto campo magnético para travar os íons em um ponto flutuante. E a gente usa Entendi. coisas desse tipo aqui. Tá bom? Ah, que interessante. É É. tudo assim, circular, né? Mas eu acho que outras figuras também Sim. podem Se, habitar nisso. aí é bem interessante que qualquer distribuição de carga fechada, tá? Simétrica, tá? Que você tem Entendi. simetria, o ponto no centro vai ser nulo. Então, se você pensar num quadrado, vai ser nulo. Se você pensar no hexágono, vai ser nulo. Se você pensar em 8 lados, vai ser nulo. Então, você sempre vai manter isso, tá? Beleza. Então, lá a gente usa é mais próximo de um quadrado, porque a gente vai ver capacitores, né? São placas carregadas, né? Duas placas carregadas, aí o campo é linear. Então ele é mais nessa direção que a gente usa. Entendi. Beleza, então, professor. Tá bom? Obrigada. De nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Esse problema é bem interessante que a gente vê que nesse caso que a gente tem uma parametrização do problema, que é identificar quais são as variáveis relevantes para o problema, essa decomposição do, dos DQs, né? Então, se a gente tem uma carga, uma distribuição de cargas uniforme, não uniforme, desculpa, contínua, a gente tem que decompor em DQs e depois integrar todos esses DQs, tá bom? Então é importante que a gente faça esse tipo de análise. Tá? Mais alguma dúvida? Alguma questão que vocês queiram trazer para a gente resolver? Professor, Diga. eu reli a Ah, questão que eu tive ótimo. dúvida aqui. Vamos lá. Tem uma mola que fica presa no teto Isso, e na extremidade de baixo ele coloca massas, diferentes isso. massas. E Tá. aí, a partir das diferentes massas que ele coloca, e sabendo que a posição. Opa, eu caí? Foi eu cair? Não, né?
Não, Foi tô te o. ouvindo, professor. É, o Acho que foi Antônio. ele. É, o Antônio caiu. Então eu vou esperar ele pra gente discutir isso. Pra ele voltar. Espero que ele volte. Caso contrário, o que eu vou fazer é colocar lá no fórum da, da nossa turma o comentário, caso ele não volte a tempo da aula, né? Beleza. Eu acho interessante, aí como a gente, como vocês não trouxeram, tem mais dúvidas? Alguém quer que resolva algum dos problemas? Mesmo que não tenha resolvido, olhou o enunciado, esse enunciado eu fiquei confuso, não entendi direito, a gente pode tentar, pode fazer aqui também, tá? Voltei, professor. Ah, Meu voltou, notebook ótimo. desligou aqui. Diga. Então, eu tava falando que coloca diferentes massas e Isso, ele diz que a posição inicial da mola é Z0. isso, E ele quer calcular a constante da mola a partir de diferentes massas que ele coloca. isso, E ele, para cada massa, ele vê o deslocamento da mola. isso. Então, considerando isso, ele quer relacionar a equação de primeiro grau com esse problema. Isso. Então, pelo que eu entendi, o y da equação de primeiro grau deveria ser a constante da mola, certo? Não, não, Não? não. Você tem. Vamos lá. Aqui, ó. A gente tem esse problema, Sim, né? eu fiz isso. É. M. E é, né? Hã? M. Ali, tipo, m vezes É g. isso mais mg. Isso é igual a zero. Porque a gente Sim, sempre está falando de constante. A gente está no equilíbrio, né? A gente tem sim. uma mola. Deixa eu desenhar, né? A gente tem uma mola. No caso, professor, não seria, tipo, teria que ter, não poderia ser menos nesse caso aí, porque se colocar para o outro lado da equação vai ficar menos Pera mg é aí. igual a menos k. Pera aí. Eu vou ver. Espera um pouquinho. Eu acho que se a gente está colocando. A gente vai ver as direções. Então a gente tem o peso. A gente tem a força da mola para cá. Em uma direção. E a gente tem a força peso, né? Então aqui K delta Z nessa direção e aqui o mg. Então, do jeito que eu estou definindo aqui, o Z é como se estivesse para baixo. Então a força mg é oposta mesmo, tá, Antônio? Elas têm que ser opostas, tá? Então, como a gente está no equilíbrio, é isso aqui que a gente está falando. Tá? Então, a gente está calculando, a gente está fazendo um experimento que a gente tem um parâmetro de medida e um parâmetro de controle. O controle são as massas, tá? Sim, O controle são as massas. Então, se o controle são as massas, se eu estou tentando escrever um y igual, eu acho que é ax mais b que eu. bx mais a. Tá, então eu vou pôr assim, a mais bx. Isso. O controle, o parâmetro que eu estou variando, que eu controlo, é o x. Então eu estou controlando a massa. Sim, O parâmetro que eu estou medindo, eu coloco em y. O que eu estou medindo, o deslocamento z. Tá? ok. Beleza. Então eu vou pegar aqui essa equação, tá? E eu vou isolar z de um lado. Então vai ficar z, né? Vou pôr assim, kz é igual a mg menos mais k
Z0. Aí eu vou dividir tudo por K, então vai ficar, eu vou escrever assim, G sobre K. Então, se eu tenho isso, o termo isolado, né, é o Z0, e o termo que multiplica a minha variável que eu controlo, né, ao longo do meu experimento, é o B, que é G sobre K. Então tá aqui a resposta. Beleza. Eu estava considerando tentando encontrar o Y como K. Não. O que você tem geralmente o que a gente. O K geralmente a gente coloca o parâmetro que a gente quer estimar a partir das medidas ou no A ou no B. O parâmetro que a gente controla geralmente é o X. E o parâmetro que a gente mede é o Y. Isso é assim, mais ou menos o que a gente tem como padrão, tá? Certo. Entendi. Beleza? Vamos lá. Eu vou. Então, como a gente resolveu esse problema, que é bastante interessante de cargas contínuas, eu vou resolver outro de cargas contínuas, vou propor aqui para vocês outro de cargas contínuas que também é bastante interessante, que é esse caso aqui, ó. Tá? Deixa eu fazer assim, ó. Tá? E eu vou colocar aqui como um L. Tá? Considere uma carga, tá? Uma densidade de carga linearmente posicionada ao longo do eixo X aqui, tá? Ao longo do eixo X. E eu quero calcular o campo nesse ponto, o campo elétrico, nesse ponto aqui, tá? E aí eu tenho que saber direitinho, eu tenho que calcular isso, né? Eu não vou resolver as integrais, mas eu vou já deixar, vou montar as integrais todas para vocês, tá? Esse é um problema que as integrais são meio complicadinhas de resolver, por isso que eu não vou resolver, tá? E aí, por que eu quero resolver esse problema? Esse problema é um problema que o versor é um pouco, vamos dizer, um pouco mais complicadinho da gente definir ele nesse problema. Então, por isso que eu quero analisar ele aqui com vocês, tá? Então, eu tenho uma densidade de carga lambda, né? Um comprimento L a uma distância d do eixo aqui do eixo y, né? Do zero de x. Então vamos resolver esse problema. Tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, é saber que sobre r ao quadrado, r, né, a gente vai usar isso aqui. Tá, dq, desculpa. Então a gente tem que definir um dq. Eu defino um dq aqui. Tá? Dq. Aqui. E eu tenho que definir o R. Então o R vai ser algo que vai me ligar
o meu dq ao meu ponto, tá bom? E isso está a uma distância r. Tá? Isso. E o versor, tá? Para eu saber a direção do versor, né, se eu for colocar né, para eu saber essa distância do versor, eu tenho que saber qual que são as projeções em x, em e em y. Então eu vou considerar esse θ aqui, tá bom? Beleza. Alguma dúvida até aqui agora? Até esse ponto? Beleza. Então agora a gente vai decompor isso em parâmetros. Tá? E a gente tem o dq. Tá? O dq é o quê? Né? O dq ele é o lambda vezes um infinitesimal. Esse infinitesimal é em x. X. Dx. Só para... Eu vou pôr isso aqui como D maiúsculo, para não confundir com o D dos infinitesimais, tá bom? Então veja que a gente tem esse dx, tá? Esse dx é um pedacinho ali, onde para o meu problema, né, x eu tenho que fazer algo que é d menor ou igual a x menor ou igual a d mais L. Então, e esse infinitesimal, tá? Ele está a uma distância x da origem, tá? Então eu vou pôr aqui, ó. Ele está a uma distância d x da origem, tá bom? Então, eu vou escrever agora, tá, a minha integral, né? Isso vai ser de d a d mais L. De que? Eu vou tirar o k. K é uma constante, né? Lambda dx, lambda, né, sobre R2, R versor dx. Por que eu não posso tirar o R? Porque se eu mudar o dx que eu estou calculando, esse R muda, né? Então, por exemplo, se eu pegar um versor aqui, um dq aqui, esse R é diferente, né? Esse é um R' aqui agora, né? É um R diferente. Então, por isso que a gente tem que deixar dentro. E veja que dessa mesma maneira o versor muda de direção, né? Então, por isso que eu tenho que deixar dentro.
o versor também. Tá bom? Então agora a gente tem o dx, a gente quer integrar em dx. Alguma dúvida até esse ponto? Tá, não, beleza. Vai lá. Não, tranquilo, pode ir lá. Essa aula vai estar disponível no Moodle. No Moodle, lá na minha página. Tá? Eu vou disponibilizar para vocês. Tranquilo. Então, a gente tem que definir o que é o R e o que é o R versor. O R, a gente pode usar aqui, né? Que o R ao quadrado é um x ao quadrado mais um y ao quadrado. Acabou. Tranquilamente. A gente tem isso aí, né? Dado a situação aqui, né? Desse triângulo retângulo aqui, ó. Agora vamos pensar no R versor. Tá? O R versor é a direção, né? Então são os senos e os cossenos desse versor na direção x e na direção y. Então veja que esse versor, né, aqui está na direção menos x, então é menos, aqui é cosseno, do jeito que a gente definiu o ângulo, na direção x. Mas ele é positivo na direção y. Só que a minha integral é em dx. Eu posso fazer duas coisas. Ou eu mudo minha integral para um dθ, ou eu mudo os cossenos, os tetas, né, os cossenos e senos de tetas, para depender de x. E no caso aqui é muito mais fácil, né, dado a simetria do problema, que é uma reta, né, a gente mudar os ângulos, né, os cossenos, né, essas funções trigonométricas para depender de x e y. Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Então, o R versor vai ser menos o cosseno, né, desse ângulo é x sobre r. X sobre r na direção x. Mais o seno é y sobre r na direção y. Então aqui a gente decompôs o problema, né, em duas direções, o x e o y. E aí agora a gente consegue resolver esse problema. Tá? Então vamos montar a integral aqui, vamos. Então, né, k. Aí a gente vai ter o quê? Eu vou escrever assim. O lambda também é constante, eu posso tirar. Né? Lambda eu tiro. Lambda. Então o que vai sobrar aqui dentro? Né? Vai sobrar x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. Né? O 3 meios aparece por causa do r ao quadrado mais o r ao cubo que aparece aqui. Ó. Tá vendo?
esse r ao quadrado multiplicado por esse r aqui embaixo, né? Isso na direção x mais algo semelhante, só que na direção y, né? Ah, tem um menos aqui. Opa. Então, menos y. Tá? Então, note que essa integral aqui, elas não são tão fáceis de fazer, tá? A gente não consegue resolver elas facilmente, não. Mas aqui é para mostrar para vocês que a gente consegue montar o problema, tá? Que aqui a gente tem só parâmetros constantes aqui nesse problema, né? Exceto o termo da integração. Tá? Então isso é algo extremamente importante para vocês tomarem cuidado quando vocês estiverem montando esses problemas. Tá? Que é exatamente você conseguir descrever essas integrais usando parâmetros que são dados pelo problema ou são parâmetros de integração. Então, y é dado, dzão é dado, L é dado, K é a constante e lambda é dado. Então eu consegui montar esses problemas. Quais são os primeiros pontos aí que não são dados? O R, a direção de R, isso não é dado. Então, só para vocês saberem. Aqui é legal a gente notar. Alguma dúvida, primeira coisa? Nessa montagem aí, em algum passo que eu fiz, não ficou claro para vocês? É importante a gente ver que se a gente jogar esse ponto para a origem, né, a gente tem que o y é igual a zero. E se o y é igual a zero, né, você vê que o termo, o campo na direção y zera, que é exatamente o que é esperado. Então isso aí mostra que se a gente for para um ponto de simetria do problema, que é o eixo x, a gente recupera, né, mesmo a gente fazendo essa consideração do ponto ao longo do eixo y, ponto qualquer, quando a gente vai para o caso de simetria do problema, a gente recupera, que é o caso aqui desse termo indo para zero. Tá bom? Ficou claro para vocês? Beleza. Vou resolver outro. Alguém tem alguma dúvida que queira levantar agora? Alguma questão da lista? Senão eu vou trazer outra questão aqui para a gente discutir um pouquinho, só para a gente discutir alguns conceitos. Que é o caso da lei de Coulomb, né? É interessante a gente vamos supor que a gente quer saber qual que é. Eu vou pôr aqui que é zero. Tá? Qual que é o campo
qual que é a força que uma carga sofre dada a presença de outras cargas, né? Então, o que a gente tem, né, nesse problema, né? Por exemplo, eu quero saber a força que Q0 está sofrendo, né? Então, eu posso saber, né, isso sendo o Q0 vezes o campo elétrico que tem no ponto lá onde está a minha carga. Uma das coisas importantes, parece tolo eu falar isso, mas é importante. Um campo elétrico que é gerado pela própria carga não afeta a carga, né? Lembra que onde a carga está, uma carga pontual, é um ponto de descontinuidade. Então não faz sentido aquela carga pontual sofrer a ação do próprio campo, né? Então a força seria infinita, né? Nesse caso aí, dado que o campo elétrico em um ponto que a carga se encontra é uma descontinuidade, ele explode para cima ou para baixo dependendo do valor da carga. Ok, então o que a gente tem que calcular é o campo. E o campo daqui vai ser o campo. Aí a gente usa, né, o princípio da superposição dos campos, né, que o campo elétrico em um ponto é a soma de todos os campos presentes, gerados pelas cargas presentes ali no momento. Então, eu vou definir ele assim, né? E aí, para calcular o campo, é análogo, é análogo ao que a gente fez na questão anterior, né? Só que aqui a gente está falando de cargas pontuais. Então, a gente já pode usar a equação sem nos preocuparmos com a direção, né? A integral, né? Não é um dq, é o q. Então, se eu estou pensando na carga menos aqui, ela está uma distância d, né? Então é d ao quadrado. Em qual direção? Vamos definir aqui em y, né? Usar o padrão y. Tá. Então a força aqui é atrativa, né? Dado que a carga vai ser atrativa, dado que a carga é negativa, né? Já para outra carga vai ser kq sobre R2, um R versor. Aqui eu vou ter que usar ele completo porque eu tenho que calcular qual é a direção, né? Qual que é a distância. Tá? Quem que é a distância? Né? Nessa situação né, a gente tem aqui sendo ligado, né? E esse aqui é o meu R. Então isso aqui é nada mais nada menos do que 2 vezes d ao quadrado, né? Ótimo. Quem é o versor? O versor, né? Esse ângulo aqui, ó, como os lados são iguais, né, é 45.
Então esse eu vou pôr 45 graus. Né? Então, eu tenho que, se eu pensar nesse versor, ele está na direção que liga Q a Q0. Então, vai ser menos 1 sobre raiz de 2 na direção X. Não, minha voz está acabando. 1 sobre square root de 2, né? A raiz quadrada de 2 na direção y. Então veja que o x é no negativo e o y é no positivo, né? Aqui o cosseno e o seno é o mesmo. Tem o mesmo valor. Então agora é só substituir lá no f0 qual é o valor. Então vamos lá. Então vai ser K, que é 0. Eu vou fazer um negócio aqui, ó. Veja que nas duas equações aparece Q0, Q. Então eu vou isolar isso. Aí o menos vai dar menos 1 sobre d ao quadrado na direção y. Mais, aí, agora o x, agora o mais, né? Então vai ser menos 1 sobre 2 raiz quadrada de 2 d ao quadrado na direção x. Opa, x mais a mesma coisa na direção y. Né? E aí é só somar os termos, né? Do x e do y. Né? Então, eu vou pegar esse termo, vou colocar aqui, menos, opa, menos d ao quadrado. E acabou o problema. Né? É interessante esse problema que a gente pode fazer uma maluquice aqui que a gente vai ver que vai dar certo. Suponha que é a superposição que a gente vai usar no problema de lei de Gauss que está no próximo lista de revisão, que eu acho que vale a pena a gente vai resolver ele aqui de qualquer jeito, que é o seguinte: eu vou pegar essa carga Q e eu vou colocar em cima da carga menos Q. A princípio, se eu estou pegando uma carga pontual Q e colocando em cima de uma carga pontual menos Q, o campo elétrico deve ser 0. Né? Então, o que acontece quando eu faço isso? Veja que a componente em x, né, se a gente pegar aqui ó, esse versor, a componente em x dá 0, né, porque não vai ter mais componente x desse versor, e a componente y vai ser d, vai ser a mesma, né? Só porque é na direção oposta, vai ser mais 1 aqui, né? E aí, o termo x cancela e o termo y vai ficar 1 sobre d ao quadrado menos 1 sobre d ao quadrado, logo 0. Tá? Então mostra que essa superposição ela pode ser usada até para, se eu pegar, por exemplo,
se eu quiser fazer uma maluquice, né, de pegar aqui e colocar junto no mesmo ponto, né, uma carga Q e uma carga menos Q, o problema não muda, tá? O campo elétrico vai ser o mesmo, né? Isso pode ser usado para a gente quebrar problemas em problemas que a princípio são difíceis e torná-lo em 2, 3 problemas fáceis. A gente consegue usar esse tipo de problema de acrescentar cargas e tirar cargas, tá, do problema. Aí faz e resolve eles. Tá? Alguma dúvida? É. Essa matéria de lei de Coulomb, ela posso sim. Essa matéria de lei de Coulomb e campo elétrico, ela é muito próxima do que vocês estudaram no ensino médio. A de lei de Gauss, que vai ser aberta agora na sexta, ela já é algo bem mais complexo. Então, eu peço que vocês se organizem para que vocês tragam o problema, se não feito, talvez algum problema que vocês queiram que a gente resolva da lista de revisão aqui juntos, tá bom? Tentem fazer, eu prefiro que vocês tentem primeiro, mas tragam, tá bom? Professor, Diga. nesse exercício anterior que você estava fazendo, o seu objetivo era achar a força resultante, né? Isso. E aí você utilizou a fórmula da carga vezes o campo elétrico. Isso. E aí, tipo, teve toda essa jogada aí com os ângulos. Isso. Mas se você utilizasse aquela fórmula da lei de Coulomb direto. Funciona normal? Funciona normal. Funciona e normal. É menos complicado, não é? Confesso que eu acho que é bem próximo, né? Porque seria, ao invés de você fazer essa decomposição aqui, a força F0 seria a força, vamos dizer, do mais em zero, né? Do mais em zero, mais a força de menos em zero, né? E aí você abre as equações, né? K, então daria na mesma, assim. Não daria nem. Você poderia encontrar a força de mais em zero e depois a força de menos em zero e depois somar as duas. Entendi. Tranquilo. É porque você fez tudo junto, né? Você trabalha em uma expressão só. Eu acho que é mais fácil fazer separado. Poderia, sim. Né? Tá, beleza. Quando eu calculo o campo elétrico aqui, ó, é essa separação que você está falando que eu estou fazendo, né? Isso. Porque quando você vai ali na última linha, você trabalha com as coordenadas, né? Que falam. Você trabalha tudo junto já. Tudo junto, tá. Você poderia. Mas eu entendi isso. O importante é você conseguir separar o problema. Aí fica ao seu critério a melhor forma de você fazer. Mas o importante é que você defina bem as direções. Porque se você pegar a força resultante, né, somar módulos de força, não vai dar certo. Você não vai encontrar a mesma força. E isso é uma parte que você tem que tomar cuidado, tá? Não somar os módulos da força. Tem o lance da atração, né, e repulsão, então não tem como trabalhar com módulo. Não tem. E mais do que isso, é direcionada, né? Você tem uma direção. E se essa direção for diferente? Né? Então, você tem que tomar cuidado com isso. É esse cuidado que a gente tem que ter. Tanto no campo elétrico, tanto na força. Tá bom?
Então a Bruna perguntou aqui, exercício 6 do laboratório, da lista de revisão do laboratório. Vamos lá. Tá. É um problema de linearização. Então, a gente tem um problema aqui, que é D de T. A gente está calculando a força. Desculpa, gente. A gente está calculando a força e... A força não. A distância percorrida por tempo de uma partícula, né? E aí a gente quer achar o problema de... A gente mede a força a distância, né, percorrida da bolinha para um tempo. E aí a gente quer ver qual que é a aceleração da gravidade. Aí, né, a gente quer encontrar a aceleração da gravidade. Aí eu volto e aí a gente quer achar pelo logaritmo, tá? Então eu vou deixar essa equação assim e eu vou aplicar o logaritmo dos dois lados, tá? Então vai ser ln de D é igual a ln de gt ao quadrado sobre 2. Tá? Aí aqui eu vou usar as regras, né, as identidades do logaritmo. A primeira que eu vou usar é que a soma do logaritmo, o logaritmo de A vezes B é o logaritmo de A vezes o logaritmo de B. Então, g sobre 2 mais ln de t ao quadrado. E aí aqui, agora eu vou usar que o logaritmo de x elevado a n é n o logaritmo de x. Então isso fica ln g sobre 2 mais o logaritmo, duas vezes o logaritmo de t. Então eu vou escrever aqui, ó. Vou deixar aqui embaixo para a gente identificar direitinho. Tá? Então essa aqui é a minha expressão. E aí eu quero ver o que é o y, o que é o a, o que é o b e o x. Tá? Se a gente está controlando, aí aqui é o tempo que a gente está medindo, né? E aí a gente está, dado um tempo, a gente tem uma distância, né? Deixa eu ver aqui. Distância. Isso. Deixa eu ver direitinho aqui. Então, vamos achar o que é cada um, né? Então, o y vai ser o ln de D. O x vai ser o ln de T, né, que são as duas grandezas que a gente está associando o D com T. O B é o que está multiplicando o nosso x, então é 2. O B igual a 2. E o A é o que está somando, então é o ln de g sobre 2. Tá? Então, essa aqui é a nossa resposta. Tá bom? Ficou claro, Bruna? Sim, professor, é bem mais simples do que eu imaginava. Sim, aplicar o ln,
o importante é você identificar qual são as grandezas que você quer que x e y dependa. Então, o y aqui, da forma que está no enunciado, né, são essas duas grandezas. Então, essas grandezas vão ser o seu x e y. Aí depende se você quer o y sendo d e o x sendo t ou vice-versa, né? É só uma mudança de quem vai ser, desculpa, um eixo ou outro, né? Entendi. É só trabalhar com logaritmo, né? Não é? Isso, é só trabalhar com logaritmo mesmo, não tem nenhum Beleza, mistério, então. tá bom? Obrigada. De nada. Mais alguma questão, pessoal? Se não tivermos, minha voz está indo embora novamente. Eu me despeço de vocês e espero que